Estou lendo o comentário de João, de William Hendrickson. Estou na página 367, a partir do versículo 10 ao 12. Os vizinhos não tinham mais dúvida a respeito da identidade do homem. É bastante natural que, em resposta, eles ficaram lhe dizendo: como então seus olhos foram abertos? O homem faz uma breve narrativa do que tinha acontecido. Isso com o versículo 6 e 7, um relato que era verdadeiro em todos os seus detalhes. Um homem chamado Jesus fez lodo, aplicou-o em meus olhos e me disse: vá a Siloé e lave-se. Então eu fui, lavei-me e recebi minha visão. Ele mencionou até mesmo o nome de seu benfeitor. Alguém deve ter lhe dito, mas aparentemente não se deu conta de que o operador de milagres era o Redentor do mundo. Em seu relato de suas próprias ações, então eu fui, lavei-me e recebi minha visão. Foi usada uma palavra aneblexa, acho que é isso. Que eu vou só dar uma olhada aqui. E aqui é psi, a letra que eu não lembrava. Aneblepsa. Então, é psi, né? Aneblepsa. Que significa eu recuperei minha visão. Mas, tendo em vista que o homem nunca havia gozado da bênção da visão, podemos traduzi-la mais livremente como eu recebi minha visão. O desejo de ver o homem que realizara tão grande milagre é totalmente natural. Eles lhe disseram onde está ele, exatamente como em 7:11. Ele disse: não sei. Em razão da natureza da questão, ele não poderia saber do paradeiro de Jesus. Lembre-se também de 8:59. Quanto a isso, justamente nesse momento, e por muitas boas razões, Jesus não estava aparecendo em público. Versículo 13. Eles levaram aos fariseus o homem que antes fora cego. A seção 9, 3 ao 34 contém o registro do exame do homem pelos fariseus. A primeira pergunta que aparece é a seguinte: por quem esse homem foi examinado? Por um grupo de homens reunidos informalmente ou por um grupo oficial que realizou um exame formal? Com relação a esta questão, os comentaristas se dividem em dois grupos. Por um lado, há aqueles que defendem o ponto de vista de que, a não ser por pequenas variações, pode ser descrito da forma seguinte: o homem é levado perante um grupo de fariseus, reunidos informalmente, talvez na casa de um deles. Esses líderes religiosos, enfurecidos pelo fato de Jesus ter violado novamente suas normas a respeito do sábado e mais ainda por sua crescente influência entre o povo, tentam desacreditar o milagre. Eles suspeitam que uma fraude fora realizada, quando não obtêm sucesso ao tentar persuadir o homem a admitir sua culpa, e quando falham em seus argumentos, sua ira se inflama. Totalmente enraivecidos pelo que consideram como um atrevimento descarado, eles o atiram para fora da casa ou salão. Em apoio à posição deles de que o exame é informal e que nenhuma sentença formal de
excomunhão da vida religiosa de Israel é pronunciada, esses intérpretes declaram que o indivíduo em questão, um mero pedinte, teria sido considerado demasiado desprovido de importância para uma ação formal. E também que o verbo usado em 9:34, a eles o atiraram para fora, e eles o atiraram para fora. Não é o empregado em 9:22, seria expulso da sinagoga. Por outro lado, há aqueles que veem esse incidente como muito mais formal. Acreditamos que eles estão certos. É bem verdade que o evangelista não está descrevendo uma sessão plenária do grande sinédrio 9:13, mas isso não significa que a reunião e a sentença que estava sendo executada fosse de natureza informal. Ao que tudo indica, esses fariseus estavam obedecendo às ordens do sinédrio e sabiam que, ao expulsar o homem, estavam agindo de acordo com a decisão desse conselho. Ou eles teriam recebido poderes para agir neste caso em particular, ou então, tendo sido nomeados para examinar o homem, eles sabiam que suas decisões com respeito a ele seriam subsequentemente, ou eles teriam recebido poderes para agir neste caso em particular, ou então, tendo sido nomeados para examinar o homem, eles sabiam que suas decisões com respeito a ele seriam subsequentemente aprovadas pelo sinédrio. Consideramos o verbo em 9:34 como um sinônimo do usado em 9:22. Baseamos esta conclusão nas evidências seguintes. Primeiro, está claro, a partir de 1:24, ver sobre este verso, que algumas vezes o sinédrio delegava a um grupo de fariseus o exame de assuntos relativos àqueles que eram, por alguns do povo, considerados como sendo o Messias. Se isso acontecia naqueles casos, por que não neste? Certamente que os fariseus não apenas examinariam um suposto pretendente, mas também aqueles que, levados pelas histórias de seus feitos miraculosos, poderiam parecer estar em perigo de apoiar tal alegação. 2. O fato de que a autoridade para agir era algumas vezes dadas ao grupo dos mestres religiosos parece ser indicado pelos registros. Não é possível que estejamos tratando aqui com o pequeno sinédrio ou o tribunal da sinagoga, dos quais é dito que havia 2 em Jerusalém? Terceiro, conforme 9:22, o sinédrio tinha concordado em expulsar da sinagoga aqueles que confessassem Jesus como Cristo. De acordo com 9:28, o grupo de fariseus que examinou esse homem e considerou um discípulo de Jesus, portanto, um candidato à expulsão. A verdade é que nesse ponto o homem não tinha ainda realmente confessado Jesus como sendo Cristo, veja 9:38, mas não parece provável que os inimigos de Jesus, em sua exasperação, levassem essa diferença em conta. O homem, no final das contas, tinha confessado Jesus como sendo um profeta, 9:17. Um genuíno operador de milagres em um sentido totalmente único, 9:32, e uma pessoa que realizava seus milagres pelo favor e poder extraordinário de Deus, que repousava sobre ele, 9:33. Coerentemente, quando 9:34 agora afirma e o expulsaram, é de todo natural considerar essa expulsão como sendo da sinagoga, o que foi registrado em 9:22, 28, 32 ao 33. 28, 32, 33.
certamente preparou o leitor para esperar nada menos que a excomunhão para esse homem. 4. O modo como esse grupo de fariseus intima as pessoas. 9, 18 e 24. A formalidade legal de seu método de interrogação. 9, 19. E também é o cuidado extremo exercido pelos pais. 9, 21 ao 22. Um cuidado resultante do medo advoga em favor de uma reunião formal perante um grupo de representantes autorizados do Sinédrio. 5. A importância que 9:35 a sua expulsão também aponta na mesma direção geral. Pelas razões expostas, iremos, portanto, em nossa exegese proceder deste ponto de vista. Quem levou esse homem aos fariseus? Provavelmente os vizinhos. Veja o contexto 9, 8, 12. Por outro lado, é também possível que a terceira pessoa plural do verbo ativo, seguindo pelo pronome objeto, eles o levaram, deveria ser simplesmente considerada como tendo o mesmo significado que nossa terceira pessoa singular do verbo passivo precedido por um sujeito pronome. Ele foi levado, segundo uma característica de estilo comum do aramaico. Daniel 4:25, em inglês e hebraico. A referência na Bíblia hebraica é Daniel 4:22. Nesse caso, se quisermos optar pela terceira pessoa plural da construção ativa, o pronome eles deve ser considerado como indefinido, como o alemão man, holandês man ou o francês on. Quando ele foi levado? Provavelmente não no sábado, mas um pouco depois. Por que ele foi levado perante os fariseus? Foi porque ele violou os regulamentos do sábado, que eram tão altamente prezados pelas autoridades religiosas. Isso é possível, mas nada com referência ao sábado é mencionado antes da hora do inquérito judicial. A partir das conexões entre os versículos 13 e 14, parece que os próprios fariseus levantam essa questão. Outra razão se autossurge: os fariseus estiveram dizendo ao povo que Jesus era um enganador. Na verdade, o povo já estava a par do fato de que uma decisão tinha sido tomada pelo Sinédrio de que toda pessoa que confessasse Jesus como sendo Cristo seria expulsa da sinagoga. 9:22. Mas o que os fariseus diriam agora? Por acaso esse grande milagre não fala mais alto do que um veredito do Sinédrio? Que homem em questão seja levado perante os juízes fariseus para que eles possam ouvir a história de seus próprios lábios. Então será que eles persistiriam na opinião deles sobre Jesus? Ou alguma fraude terá sido cometida a qual eles seriam capazes de descobrir e expor? Não temos certeza se a razão sugerida era real. Ela forneceria, no entanto, uma explicação muito natural. 14:15a. Ora, o dia em que Jesus tinha feito o lodo e aberto seus olhos era um sábado. Fazer lodo no sábado e cobrir os olhos de alguém com esse barro era uma violação da lei. Também no sábado não era permitido praticar a arte da cura, exceto em casos de extrema emergência. Com respeito à atitude dos fariseus para com o sábado, veja sobre 3:1 e 5:9b ao 13. Então, os fariseus, entretanto nem todos eles, veja sobre 9:16, provavelmente raciocinam de forma seguinte. Letra A. Mesmo que tenha realmente realizado o milagre, Jesus de qualquer maneira
violou o sábado. Então, a letra B. Ele é um pecador declarado, mas, letra C. Deus nunca permitiria que pecadores declarados efetuassem uma cura verdadeira. Então, letra D. Esse caso inteiro parece muito suspeito e requer investigação cuidadosa. Seria isso uma fraude? Confira 9:18. Novamente, portanto, os fariseus também ficaram lhe perguntando como havia recebido sua visão. De fato, novamente, pois não era esta a primeira vez que a pergunta era feita. Ele tinha sido bombardeado com ela. Primeiro tinham sido os vizinhos que tinham perguntado sem parar, 9:10. E agora também os fariseus o confrontavam com ela. 15b. Então ele lhes disse: ele colocou lodo em meus olhos, eu me lavei e eu vejo. Já o homem parece estar cauteloso, ele pesa suas palavras. Observe como o relato do milagre vai se tornando mais e mais conciso. Os versículos 6, 7, depois o 11, depois o 15b. 16. A batalha dos silogismos prossegue. Ela continua até o fim da história. Primeiro, temos o silogismo do grupo predominante dos fariseus. Veja 16a. Em seguida, o silogismo vagamente sugerido pela pergunta da minoria. Este segundo silogismo vai ser usado com notável vigor pelo próprio homem. Veja sobre em 9:31 ao 33. Portanto, falaremos de silogismo A e silogismo B. Em resposta, alguns dos fariseus ficaram dizendo: este homem não é Deus porque não guarda o sábado. Aqui temos o que vamos referir como o silogismo A. Premissa maior: todas as pessoas que são de Deus guardam o sábado. Premissa menor: esse homem Jesus não guarda o sábado. Conclusão: esse homem não é Deus. À primeira vista, isto parece ser um raciocínio excelente. Como um silogismo, sua validade deve ser reconhecida, mas isso não significa que a conclusão seja verdadeira. Pode não haver nenhuma falha na lógica da derivação da conclusão da premissa maior e da menor, mas se qualquer uma dessas premissas for contrária aos fatos, a conclusão não é mais válida. No presente caso, o que esses homens querem dizer em sua premissa maior está errado. Os fariseus identificavam suas próprias regulamentações fúteis e minuciosas do sábado como a lei de Deus. Portanto, a premissa principal deles, na verdade, é: todas as pessoas que são de Deus observam nossos regulamentos a respeito do sábado. A premissa menor também está errada e, pela mesma razão, confusão de conceitos, e como as premissas são falsas a conclusão este homem não é de Deus não é mais válida. Se ela é em si mesma verdadeira ou falsa, é uma outra história, mas sabemos que a afirmação sobre a qual repousa a conclusão é totalmente falsa, justamente o oposto da verdade. Outros estavam dizendo: como pode um homem que é pecador fazer estes sinais? Aqui temos o silogismo B, não melhorado. Premissa maior: apenas as pessoas que são de Deus ou que não são pecadoras podem abrir os olhos a cegos de nascença ou podem fazer estes sinais. Premissa menor: esse homem, Jesus, abriu os olhos a um cego de nascença ou fez esse sinal. Conclusão: este homem é de Deus, ou esse homem não é um pecador. Observe, entretanto, que esse silogismo
é lançado sob a forma de uma pergunta. Quando muito, ele meramente sugeriu, mas não afirmou definitivamente. Esses fariseus mais moderados são confrontados com o problema e buscam uma solução. O problema é: como pode um homem que é pecador fazer estes sinais? Mesmo dentro desse grupo, devia haver muitos que rejeitavam a proposição: talvez Jesus não seja um pecador. Para eles, Jesus é, com toda certeza, um pecador. Então, para eles, a questão toda constitui um mistério profundo. Para eles, o silogismo B carece de qualquer fundamento. Outros, no entanto, estão começando a enxergar a luz. O silogismo, então, é o máximo que possivelmente pode ser derivado da pergunta e, mesmo assim, é apenas sugerido pela pergunta, não é uma afirmação positiva. Será que esse silogismo vagamente sugerido é válido? Como um exército de lógica, observe o caráter exclusivo da premissa maior, a palavra apenas, sua validade pode ser admitida. O raciocínio é tão genuíno como um dólar de prata recém-cunhado. Mas essa premissa maior seria correta? Se não, então a conclusão, embora sendo correta como um fato histórico, não é correta. Para responder a esta questão, não se deve esquecer que aqueles cuja pergunta sugere esse silogismo, aqui no verso 16, são afinal de contas fariseus, mas que se possa chamá-los de fariseus moderados, eles continuam sendo, não obstante, fariseus. O tipo de raciocínio aqui sugerido se encaixa bem dentro do esquema de pensamento deles. Pode-se encontrar alguma semelhança no silogismo seguinte. Premissa maior: somente os maus sofrem de males físicos. Premissa menor: este homem sofre de mal físico. Conclusão: este homem é mau. Que esse raciocínio está fora de sincronia com a realidade foi mostrado em conexão com 9.2. Então, se dentre os fariseus existem aqueles que adotam um silogismo B não melhorado, porque acreditam que a habilidade de realizar um milagre, qualquer milagre, é em si mesma sempre prova de aprovação divina. Eles estão errados, como fica muito claro para todos os que leiam Mateus 22. Temos, porém, de ser justos com eles, como foi afirmado. A justificação é ligeiramente diferente. Puxa, acho que eu peguei coisa errada aqui. Temos, porém, de ser justos com ele. Como foi afirmado, a situação é ligeiramente diferente. Entre os fariseus moderados, deveria haver um número considerável que enfatizava a extrema grandiosidade desse milagre. Leia o silogismo. Eles tinham alguma razão, como fica claro em 15:24. O próprio Jesus iria dizer: se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam pecado. A partir dessa afirmação, fica claro que ele próprio via seus milagres como sendo, de certo modo, de uma classe própria, sinais de uma divindade e de sua missão divina. Mas mais um elemento deve ser acrescentado. Entretanto, pois Jesus mesmo acrescentou, é que seus milagres não apenas eram de caráter singular, obras que nenhum outro fez, mas também eram feitos em resposta à oração, daí com o propósito de glorificar a Deus. Quando o silogismo B é entendido de seu
contexto farisaico e lhe é dado um contexto distintamente cristão, ele é totalmente válido. Também sobre 10:37, 38 e etc. O próprio Jesus forneceu este contato quando disse isso. Aconteceu para que as obras de Deus sejam reveladas nele, E enquanto é dia, devemos fazer as obras daquele que me enviou. Isto nos dá o silogismo B melhorado. Premissa maior: somente as pessoas que são de Deus ou que não são pecadoras podem abrir os olhos daqueles que nasceram cegos, a fim de que, ao fazer isso, elas manifestaram as obras de Deus. Premissa menor: este homem, Jesus, com esse propósito em mente, atribui Este homem, Jesus, com esse propósito em mente, abriu os olhos de um cego de nascença. Conclusão: este homem é de Deus ou este homem não é um pecador? E houve divisão entre eles. Isto é, os fariseus se dividem claramente em dois grupos. Ou criou-se um cisma entre os que apoiavam o primeiro, depois de um ataque direto à conclusão do silogismo B, um ataque silogismo B não melhorado, né? O primeiro, depois de um ataque direto à conclusão do silogismo B, um ataque sob a forma de pergunta. Veja o verso 17. Começa um ataque indireto. Os versículos 18 e 26 contêm registro de sua tentativa de demolir a conclusão, rejeitando a premissa menor. Se pudesse demonstrar que este homem, Jesus, não fez um grande sinal, eles terão derrubado a conclusão sugerida por seus oponentes. Em sua perturbação, incapazes de concordar entre si, os fariseus se voltam novamente para o homem que tinha acabado de ser curado de sua cegueira. Versículo 17. Então, eles novamente disseram ao cego: o que você diz sobre ele, vendo que ele abriu seus olhos? Fica claro no versículo 18 que aqueles que preferiam o silogismo, os oponentes acirrados de Jesus, eram a maioria, como também poderíamos esperar. À luz desse fato fica claro, naturalmente, que quando os fariseus, provavelmente ambas as facções, agora perguntam ao homem o que você diz sobre ele, o modificador causal. Vendo que ele abriu seus olhos, não implica nenhuma admissão por parte da maioria de que eles estivessem dispostos a concordar que, de fato, Jesus tinha realizado esse milagre fabuloso. A cláusula é elíptica, pois visto que Jesus declarou que ele abriu seus olhos. Visto que você declarou que ele abriu seus olhos. Ele disse, ele é profeta. O homem mostra progresso em conhecimento. Ele também mostra coragem. Sabia que por meio de Jesus, Deus tinha se revelado a ele por meio desse milagre. E certamente que quem revela Deus de uma forma tão notável deve ser um profeta.
E agora é o versículo 18 e 19. Certo. Então vamos parar por aqui também e já fazer outro. Não ter pressa, né?